A perda da minha mãe. Meu nome é Regiane e hoje vou falar para vocês como foi perder a minha mãe tão nova para o câncer. Um ano após perder o meu irmão, infelizmente a minha mãe também veio a falecer. Ela já fazia tratamento com o câncer, mas infelizmente chegou o dia que ela não resistiu. Eu me lembro que eu e minha mãe sempre fomos muito apegadas, sempre fazíamos tudo junta. Ela foi minha maior incentivadora. Eu lembro que eu fazia questão de passar o maior tempo possível com ela, porque graças a Deus ela foi uma mãe maravilhosa. Tudo que ela podia, ela fazia por mim. Ela era minha conselheira, ela era aquela que me ajudava em oração quando eu precisava, era o meu socorro toda vez que eu precisava de alguma coisa, era nela que eu ia e ela me socorria. Ela foi uma mãe maravilhosa. Durante a faculdade, quando eu fiquei desempregada no meio do curso, foi ela que me ajudou, foi ela que me ajudou a pagar a faculdade, foi ela que me deu força para mim continuar até o final do curso. Um dos sonhos dela também, além de me ver formada, graças a Deus, Deus permitiu isso, era me ver casada e casada com uma pessoa que me tratasse bem, uma pessoa que me honrasse, que me amasse, assim como ela e meu pai sempre fizeram comigo. E Deus foi tão bom que Deus permitiu que ela visse meu casamento, que ela participasse desse momento tão especial e dessa alegria que foi na minha vida. Isso também foi uma bênção para mim, porque era um dos meus sonhos, ter a minha mãe, ter o meu pai presente nesse grande dia, e eles estiveram comigo. E a minha mãe sempre foi muito guerreira, nunca se deixou abater por nada. Ela descobriu o câncer de pele quando eu ainda era muito jovem. Eu acredito que na época eu deveria ter uns 15, 16 anos e ela já fazia o tratamento contra o câncer. Eu lembro dela indo várias vezes ao hospital. Tinha vez que o médico falava que precisaria fazer cirurgia e ela nunca baixou a cabeça, ela sempre muito forte. Ela sempre me dizia: filha, vai dar tudo certo, Deus está na frente, Deus vai me dar vitória. E todas as cirurgias que ela entrava, mesmo eu acredito que mesmo com o coração preocupado, mesmo sem saber o que iria acontecer, ela sempre se mostrou muito forte para nós, não só para mim, mas para todos os meus irmãos. Ela nunca colocou essa preocupação sobre nós do que iria acontecer, de que não ia dar certo. Ela sempre disse: vai dar certo, Deus vai abençoar, Deus vai nos dar vitória. E todas as cirurgias a gente sempre teve muita fé que Deus iria abençoar. E Deus sempre abençoou, ela entrou sempre na cirurgia e muitas das vezes o médico falava pra gente, falava até pra ela: olha, eu não sei como que vai ser essa cirurgia, eu não sei como que você vai sair dessa cirurgia, mas eu vou fazer o meu melhor. E Deus sempre sustentou ela, Deus sempre deu vitória. A gente, graças a Deus, Deus me permitiu passar muito tempo com ela, ter a alegria de ter a companhia dela por muito tempo. Mas, infelizmente, um tempo depois do meu irmão ter falecido, eu lembro que ela estava fazendo radioterapia e ela acabou pegando pneumonia. As pessoas que têm o câncer, que fazem tratamento contra o câncer, sabem que nesse momento, qualquer doença que você pegue, uma gripe, qualquer coisa que você pegue durante o tratamento é muito complicado, porque o câncer ele é muito agressivo e quando a imunidade da pessoa baixa, ele tende a progredir. E foi o que aconteceu com a minha mãe. Só que ela nunca demonstrava. Ela começou tossindo, tossindo e ela não reclamava, tanto que a gente achava que era só uma gripe, né? Só que conforme o tempo foi passando, ela tomando medicação e essa tosse não passava, essa gripe não passava. Aí que a gente foi realmente percebendo que era mais sério, que não era só uma gripe. E eu me lembro de o dia que ela estava bem ruim, a gente levar ela para o posto e eu estar junto com ela, abraçada com ela, passar a mão na cabeça dela e sentir um caroço. Que ela escondia da gente e ela nunca tinha falado que estava com esse caroço. Porque ela não queria que a gente ficasse preocupado. Ela não queria que a gente tivesse aquele peso sobre nós, de tanto amor, de tanto cuidado que ela sempre teve conosco. E eu falava: mãe, tá tudo bem? A mãe, ela sempre me dizia: olha, tá tudo bem. Mãe, a senhora tá sentindo dor? Não tô. Mesmo eu sabendo que ela estava sentindo dor, ela nunca falou isso pra gente. E aí, conforme o tempo foi passando, eu lembro que ela foi piorando e infelizmente ela precisou ser internada. E mesmo na internação, ela me ligava todos os dias e ela falava: filha, eu tô melhorando, eu tô bem, Deus vai dar vitória, Deus tá na frente de tudo.
quando eu fui visitar ela, porque eu e meus irmãos, a gente fazia rodízio para poder ficar com ela. E aí eu lembro que quando eu fui visitar ela, eu dei a notícia para ela que ela tanto queria, que era ver a gente com a nossa casa própria. Eu falei, mãe, graças a Deus a gente conseguiu a nossa casa própria. E ela ficou muito feliz porque era uma preocupação dela também. E ela sempre torceu muito por nós. Então eu me lembro que essa alegria Deus também proporcionou a ela. Era uma das coisas que ela queria. E Deus assim foi tão maravilhoso que os sonhos que ela tinha, que era me ver casada, me ver feliz, me ver com uma casa, me ver formada, Deus foi tão bondoso que Deus permitiu que ela participasse de todos esses acontecimentos na minha vida. Ela queria muito ver a minha avó na época. E assim, não tinha nem previsão da minha avó vir para poder visitá-la, porque minha avó também na época estava fazendo tratamento contra o câncer. Só que graças a Deus hoje a minha avó está bem, minha avó passou pelo tratamento e conseguiu vencer. E aí eu lembro que de repente a minha tia ligou pra gente, quando a minha mãe ainda estava internada, e falou: "Olha, a gente está indo, a mãe quer ver a Raquel, quer saber como que ela tá". E aí a minha avó veio para ver a minha mãe, que era um dos desejos da minha mãe. Minha mãe queria muito ver ela. E durante todo esse processo, gente, eu orando, eu pedindo a Deus, eu queria muito a cura da minha mãe. Eu me lembro assim que eu ia para a igreja, mas sem força, porque eu chegava lá, eu desabava. Minha oração era sempre a mesma: Senhor, cura minha mãe, Senhor, cura minha mãe. Eu ficava sempre pedindo a Deus que quando eu chegasse no hospital, eu tivesse uma notícia assim surpreendente, que aqueles caroços tinham desaparecido, que o câncer tinha ido embora da vida dela, que ela teria alta. Só que não foi bem assim. E aí sempre quando eu chegava na igreja, eu torcia para ninguém vir falar comigo, para ninguém vir perguntar dela, porque parece que toda vez que alguém perguntava da minha mãe para mim, aquilo era uma dor, porque eu tinha que falar que minha mãe não estava bem, eu tinha que falar que minha mãe estava piorando, e isso para mim era muito ruim. A minha maior vontade, o meu maior desejo naquele momento era falar para todo mundo: olha, a minha mãe tá bem, a minha mãe tá sendo curada, a minha mãe tá sendo, tá acontecendo um milagre na vida dela, ela vai sair do hospital, ela vai ter alta. Só que todas as vezes que eu ia para o hospital, ela estava um pouquinho mais ruinzinha e eu não podia dar essa notícia. Aquilo mexia muito comigo. Sempre que eu saía do hospital, eu saía de lá, parece que sem forças, porque eu me sentia tão impotente, porque eu via minha mãe lá no hospital internada e eu não podia fazer nada. A minha vontade era arrancar aquela dor, era arrancar aquele câncer que estava na vida dela, que estava maltratando, que estava causando dor e sofrimento para ela. Só que eu não podia fazer isso. Infelizmente, estava nas mãos de Deus. E eu sempre orando, falando: Senhor, cura minha mãe, eu peço que o Senhor cure. E todas as vezes, durante esse processo, Deus usou algumas pessoas para falar comigo e Deus só me dizia: eu tô te dando força, eu vou te fortalecer, eu tô cuidando da sua família. E em nenhum momento Deus falava que ia curar a minha mãe. Só que eu tinha muita fé e até o último momento eu estava crendo que isso iria acontecer. Eu me lembro de ter ouvido um irmão pregar na nossa igreja. Ele disse que tinha passado com um processo do pai dele também tá internado, né? E várias vezes passar por várias internações, melhorava, depois piorava. E ele falar que sempre ele orou pela cura do pai dele, não só ele, mas toda a família dele. Que ele sempre orou pela cura do pai dele. Até que um dia, quando o pai dele estava ruim no hospital, Deus usou uma pessoa para falar para ele que era para ele orar para que Deus fizesse a vontade dele. E ele disse que foi assim uma das orações mais difíceis que ele fez. Porque quando você fala: Senhor, faz a tua vontade, você está entregando totalmente o controle para Deus. E isso é muito difícil. E ele falou assim que logo após ele fazer essa oração, a família dele fazer essa oração, não demorou alguns dias, Deus já levou o pai dele. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei assim: meu Deus do céu, será que eu vou fazer essa oração? Porque é muito difícil você falar: Deus, faça a tua vontade, quando a minha vontade, na verdade, era que ela fosse curada. E aí eu me lembro que eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Parece que todos os dias, toda vez que eu falo com a minha mãe, que eu vou no hospital para ver minha mãe, eu estou vivendo um luto diário, porque eu não consigo ver ela melhorar, ela só está piorando. Será que eu estou sendo egoísta por querer que ela fique aqui presente com a gente, sentindo dor? E aí eu me lembro que eu fiz essa oração. Falei: Senhor, faça a tua vontade. Mas, gente, eu fiz essa oração em lágrimas, porque eu não queria que Deus fizesse a vontade dele, eu queria que ele fizesse a minha.
Eu queria que ele curasse a minha mãe. Eu queria que ele tirasse ela daquele hospital, que ela pudesse viver mais muitos anos comigo, estar ao meu lado. E aí eu falei, Senhor, faça a tua vontade. E não demorou muito tempo. Eu lembro que o último dia que eu fui para ficar com ela, que realmente foi o dia que aconteceu tudo, quando eu cheguei lá, ela já estava um pouquinho ruinzinha, mas ainda conversou um pouco comigo, falei algumas coisas para ela, e aí ela começou a piorar. E eu não tive estrutura para ficar com ela até o último momento. Então eles ligaram para o meu irmão foi para poder ficar com ela. Eu me lembro que eu me despedi dela, abracei, dei um beijo nela, né? Ela já estava sedada depois desse momento, porque ela estava com bastante dor. E eles acabaram sedando ela, fizeram vários exames e colocaram ela numa sala separada. E eu fiquei lá com meu irmão, né? Que meu irmão voltou, ele estava no hospital, tinha ido para trocar comigo, só que daí como eu acabei passando mal, porque eu vi ela piorando na minha frente e não podia fazer nada, eles ligaram para ele e ele retornou para poder ficar com a minha mãe. E aí eu lembro que o médico falou pro meu irmão, ele não falou nem para mim, ele falou pro meu irmão, olha, infelizmente a mãe de vocês, ela tá com câncer, tá com metástase por todo o corpo, no caso dela não tem muito o que fazer, o que a gente pode fazer é entubar ela, só que só vai prolongar, ela vai ficar ligada a máquinas e ela não vai ter uma vida normal. E aí meu irmão, né, decidiu que não, né, que entregaria na mão de Deus e Deus faria o que fosse melhor para ela. Então a gente não quis que ela fosse entubada. Só que foi tão difícil porque eu lembro que quando eu dei um beijo nela, ela já sedada, e falei, mãe, fica com Deus, né? Eu tinha certeza que Deus iria levar ela. Eu só não sabia a hora que iria acontecer. Mas quando eu saí daquele hospital, eu tinha certeza que Deus iria levar ela. E aí eu fui para minha casa e, na verdade, fui para casa do meu cunhado na época, com meu esposo, e meu irmão ficou no hospital. E aí quando foi umas 9h, 9h30 da noite, eu lembro que ele me ligou falando que minha mãe tinha falecido. E aí durante todo o percurso lá da casa do meu cunhado até a minha casa, eu lembro que eu fui no carro chorando. Porque eu tinha perdido o meu maior exemplo de amor, eu tinha perdido a minha parceira, eu tinha perdido a minha melhor amiga. E aí eu não sabia nem como reagir naquele momento. Eu fiquei muito desesperada, assim, meu coração ficou muito, muito dolorido, muito partido, porque eu não sabia o que fazer. Eu só falava assim, meu Deus, Senhor, me dá força, porque eu não sabia como seria a minha vida sem a minha mãe. Eu estava acostumada a todo dia visitá-la, eu estava acostumada a todo dia falar com ela no telefone. Ela era minha melhor amiga. Ela era a pessoa que mais torcia por mim naquela época. E aí eu não sabia como eu iria fazer sem ela. Mas assim, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, que aos pouquinhos Ele foi me fazendo entender que ela estava bem, que ela estava com Ele e ela não teria mais dor. Ela não teria que passar por mais nenhum sofrimento. Toda aquela dor, toda aquela tristeza que ela tinha passado e que ela não tinha demonstrado para nós, porque ela lutava sozinha. Ela não queria falar para a gente a dor que ela estava sentindo. Ela quis nos poupar ao máximo. E Deus foi falando ao meu coração que ela não tinha mais dor, que ela estava com Ele, que ela estava bem. E Deus foi me confortando. Hoje ainda é um pouco difícil, quando eu lembro dela, às vezes a saudade vem, o choro às vezes vem, é inevitável porque ela foi uma pessoa maravilhosa. Nossa, talvez assim, pela minha vontade, eu queria ter ela aqui comigo, eu queria que ela estivesse comigo, eu queria que ela ficasse bem velhinha, né? E estivesse na minha companhia, mas Deus fez o que foi melhor para ela, Deus cuidou dela até o último momento. Deus permitiu que ela realizasse todos os sonhos e desejos do coração dela. E Deus me confortou também, Deus me consolou. Aos pouquinhos, Deus foi trabalhando na minha mente, Deus foi trabalhando no meu coração, e eu fui entendendo que Ele tinha feito o que tinha sido melhor para ela. Apesar de muitas das vezes a saudade vir, tem dia que bate forte, né? Às vezes, Dia das Mães, às vezes é os dias mais difíceis para mim. Mas Deus tem me sustentado, Deus tem me fortalecido e Ele me consolou, Ele curou meu coração. Quem sabe você também está passando por esse processo. Talvez você perdeu sua mãe, talvez você perdeu seu pai, que é a sua maior referência de amor, de cuidado, de carinho. E você está numa tristeza, quem sabe você está numa depressão por conta dessa perda.
e você não sabe mais o que fazer. Mas eu quero te dizer que Deus pode curar o seu coração. Eu quero te dizer que Deus pode te dar força, assim como Ele me deu. Não é fácil, é muito difícil perder uma pessoa que a gente ama, ainda mais quando se trata dos nossos pais, aqueles que cuidaram de nós a vida inteira, que deu todo amor, que deu todo cuidado, que deu toda a proteção. É muito difícil você não ter a presença deles ao seu lado. Mas Deus pode te curar, Deus pode te passar o bálsamo no seu coração. Foi difícil? Foi, mas Deus ele me confortou e até hoje Ele me consola, até hoje Ele me sustenta. Quando parece que quer vir aquela tristeza, ao mesmo tempo Deus já entra dentro do meu coração, já me acalma, já arranca aquela tristeza. Hoje eu lembro dela com saudade, eu lembro dos melhores momentos que nós tivemos e hoje eu não questiono a Deus, mas eu agradeço a Ele por todo o período que Ele me permitiu viver com ela. Eu agradeço a Ele por Ele ter escolhido uma pessoa tão amável para ser minha mãe, uma pessoa que cuidou de mim com tanto amor, com tanto carinho, que me proporcionou dentro das condições dela tudo aquilo que ela podia. Minha mãe foi a minha melhor amiga e eu sou tão grata a Deus por isso, eu sou tão grata a Deus por ter tido pais tão amorosos que cuidaram de mim com tanto amor, que me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, assim que como Deus fez comigo, assim como Ele me deu conforto, me deu consolo na hora que eu mais precisei, Ele é o nosso consolador, Ele pode fazer na sua vida. Ele pode te visitar onde você está agora, Ele pode arrancar toda essa dor, Ele pode arrancar toda essa tristeza que você está vivendo. Talvez você esteja pensando que não tem mais jeito, que você não vai conseguir mais viver sem a presença dessa pessoa que você perdeu, mas Deus está dizendo que é possível ainda se alegrar, que Ele tem coisas novas para a sua vida. Se você deixar Ele entrar, se você deixar o Espírito Santo entrar no seu coração, Ele vai mudar, Ele vai transformar toda essa dor que você está sentindo, toda essa tristeza, Ele vai arrancar. Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história. E você pode voltar a se alegrar, assim como eu voltei a me alegrar, assim como Deus me permitiu ser feliz novamente, Ele também pode fazer na sua vida. E se você me permitir nesse momento, eu quero orar por você, para que Deus te visite e te console, assim como Ele fez comigo. Se você verdadeiramente permitir que nesse momento Deus entre dentro do seu coração, que Ele trabalhe na sua vida, tenha certeza que toda essa dor, que toda essa tristeza, essa frustração que você está sentindo, quem sabe todo o peso que você tem sentido por não ter conseguido arrancar a doença daquela pessoa, arrancar a dor que aquela pessoa passou, Deus pode tirar isso, Deus pode te dar força nesse momento. Então, se você me permite, eu quero fazer uma oração por você agora, para que você, assim como eu, tenha forças para continuar vivendo, para se alegrar e para viver coisas novas que Deus ainda tem na sua vida. Pai, eu te peço nesse momento, assim como o Senhor me deu força no momento mais difícil da minha vida, assim como o Senhor me consolou e me confortou quando eu perdi uma das pessoas mais importantes para mim. O Senhor sabe toda a tristeza e toda a dor que eu passei, mas o Senhor esteve sempre ao meu lado, me consolando e me confortando. Pai, o Senhor pode entrar no coração dessa pessoa onde ninguém mais consegue. O Teu Espírito Santo pode consolar, Pai, essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Ele pode visitá-la nesse momento e eu te peço, Pai, assim como o Senhor cuidou de mim com todo amor, com todo carinho, eu te peço que o Senhor visite essa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento. Eu te peço que o Senhor cure todas as feridas. Papai, eu te peço que o Senhor tire toda a tristeza que está no coração dela, toda a dor que ela está passando. Pai, eu te peço que o Senhor tire nesse momento. Passa, Pai, o Teu bálsamo, assim como o Senhor fez comigo. Pai, eu te peço que o Senhor entre com a alegria dentro da casa dela. Pai, eu te peço que o Senhor entre com Teu bálsamo, com Teu Espírito Santo Consolador e mude, Papai querido, a vida dela a partir de hoje. Papai, que toda essa tristeza, toda essa frustração que ela está tendo, Pai, essa dor que ela não está conseguindo sair, essa tristeza que ela não está conseguindo sair, quem sabe nesse momento ela já não vê mais sentido para a vida, quem sabe nesse momento ela já não sente mais alegria de acordar todos os dias. Eu te peço, Pai, transforme a vida dela. Eu te peço, Senhor, visite ela nesse momento e dê forças para ela, Pai, porque o Senhor fez na minha vida.
vida. E o Senhor é um Deus tão amoroso. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas também. Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar elas, Pai, desse lugar tão profundo de tristeza que elas entraram, Pai, e vai trazer alegria novamente para elas. Eu creio, Pai, que o Senhor vai trazer novidade para a vida dessas pessoas. Pai, eu te peço, Pai, entra, Senhor, neste momento na vida de cada uma delas, Pai, e muda, Pai, a história delas, Pai. É o que eu te peço neste momento, Pai, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo e eu quero te dizer, se você confiar, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Deus vai tirar toda essa tristeza que você tá no seu coração. Ele vai passar o bálsamo dele e o Espírito Santo dele vai te consolar e te confortar. Tenha certeza que Deus tem novidades de vida para você e que você ainda vai viver muitas alegrias, que esse não é o final, que Deus sempre tem um recomeço para as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que também está precisando e ativar o sininho de notificações. E se você também passou pela perca de algum irmão, de alguma irmã, tem um vídeo no meu canal que eu falo como foi perder o meu irmão. Procura na minha playlist A Dor da Perda de um Irmão, que você vai encontrar e eu tenho certeza que esse vídeo também vai edificar a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.